Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020 e hoje nós vamos estudar um pouquinho de história e nós vamos falar sobre os objetos que contam a nossa história, né? Nós podemos perceber que na nossa vida a gente sempre tem um objeto que lembra alguma história ou alguma parte da nossa vida, né, que a gente traz como lembrança. E aqui no nosso livro, lá na página 357 e 358, que é a nossa matéria de hoje, nós vamos ver isso. É uma matéria muito breve, porque é a continuação daquilo que a gente já estava estudando, tá bom? Sobre memória, sobre família, tá? Então é uma matéria muito breve, bem facinha da gente aprender, porque é mais uma conversa, tá legal? Então aqui no nosso livro, ele nos mostra, ó, alguns objetos, tá vendo? Alguns objetos que contam um pouquinho da nossa história, né? Aqui tem um álbum de fotografias que na nossa casa a gente tem. Hoje em dia é mais difícil a gente ter um álbum de fotografia atual porque a gente usa muito telefone e bota logo direto no Facebook, no WhatsApp, né? Então é mais difícil a gente ver um álbum de fotografias, mas ainda assim existem os álbuns de fotografia. E se vocês quiserem, amanhã eu posso voltar num vídeo mostrando alguns álbuns de fotografia até que eu tenho. Se vocês quiserem também fazer vídeos mostrando os álbuns de fotografias que vocês têm em casa, eu vou adorar ver, tá legal? Nosso grupo é pra isso, pra gente interagir, né? Pra gente mostrar um pouquinho da nossa matéria que a gente está aprendendo, da gente tirar dúvidas, é para isso que o nosso grupo está aí, mesmo que à distância, tá legal? Então, nos álbuns de fotografia, a gente vê, às vezes, uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, que conta história, às vezes é uma foto em uma casa que a gente já não mora mais e conta a história daquele lugar, né? A gente consegue se lembrar de como era legal, a saudade que a gente sente. E aqui também temos a opção do sapatinho de bebê. Eu tenho vários sapatinhos do meu filho e me faz lembrar a época que ele era pequenininho e entrava naquele sapatinho pequenininho e agora tá grande e não entra mais. E daqui a um tempo eu vou olhar para os sapatos que ele tem hoje e eu vou olhar, caramba, ele coube nesse sapatinho e agora ele não cabe mais, porque o tempo passa, mas os objetos eles guardam lembranças, eles contam histórias, não é mesmo? Um livro de receita da vovó, que também é uma opção aqui do nosso livro, né? Que a vovó escreve lá as receitas dela e vai passando de geração em geração e todo mundo pega o livro e fala, caramba, foi a vovó que escreveu essa receita, a vovó fazia essa receita. Aquele bolo de fubá era minha avó que fazia, minha avó que me ensinou a fazer. Então é muito gostoso a gente guardar essas lembranças. Aqui tem um aparelho de jantar de louça antiga, que geralmente são os mais idosos, os mais antigos que tem, né, de cerâmica, aquela coisa linda. As mamães vão entender, as mamães vão lembrar e talvez até tenham em casa, né, como lembrança, como recordação de alguém muito querido. Então é muito importante a gente criar momentos com a família, como nós temos aprendido nas outras matérias, e também se apegar a lembranças dos objetos, porque eles contam sim parte da nossa história. Tá legal? Então, virando a nossa página, ainda na página 357, nós temos duas atividades bem facinhas de fazer. E lá na página 358, vira aí, não se esqueçam de colocar a data. A gente vai estudar um pouquinho o passado pelos objetos. Também é uma matéria bem rápida, mais uma conversa mesmo, como nós estamos tendo aqui, né? Porque o ser humano, ele constrói os objetos, né? O homem, ele constrói os objetos. Aqui no nosso livro nós temos o exemplo do ferro de passar roupa. Olha como o ferro, ele era diferente. Dá uma olhadinha aqui, como o ferro era diferente. Como que eles passavam as roupas, né? Porque a gente sabe que o ferro é quente, tem um fio lá que a gente liga na tomada. Crianças não podem utilizar o ferro porque é muito perigoso, tá legal? Mas aqui a gente vê que não tinha como ter uma tomada. Então eles botavam o carvão, esse ferro aqui ele era aquecido ao carvão, tá
tá bom? Então, mas por que ele era aquecido a carvão? Porque na época era de acordo com a necessidade deles. Não tinha energia elétrica, não tinha tomada, não tinha fio, não tinha ferro a vapor. Então, a necessidade deles, eles foram lá, não, a nossa necessidade é ter uma roupinha passada que todo mundo gosta. Então, a gente vai fazer um jeitinho aqui, aquecer o carvão, acender o carvão, que vai esquentar e a gente passa em cima do tecido e a gente vai ficar com a roupa passada. E isso foram várias coisas. Foi assim que surgiu a televisão, a primeira televisão, o primeiro rádio, o primeiro celular. Foi de acordo com a necessidade das pessoas e de acordo também com os materiais que elas tinham naquela época. Tá legal? Assim como o que nós temos hoje num futuro mais distante, que as pessoas, que a tecnologia vai avançando e as pessoas vão estudando e vão criando, renovando as coisas, né? A gente vê pelos telefones celulares. Antigamente os telefones celulares eles tinham botões. Hoje em dia a gente toca na tela, né? E não tem muito tempo que os telefones eles tinham botões. O computador era grande. Hoje em dia as telas dos computadores são finas, são notebook, tem tablet, não é mesmo? Então a gente vai adaptando os objetos conforme a nossa necessidade e a nossa invenção, né? A invenção da ciência. A nossa matéria por hoje é só. A gente falou sobre os objetos, como eles guardam lembranças e como eles contam histórias, tá legal? É muito importante a gente sempre saber disso. Então, curtam bastante a vida de vocês com a família, como a tia Flávia sempre fala, que família é o nosso bem mais precioso. Mas curtam também, tentem se lembrar de lembranças maravilhosas com objetos que vocês têm em casa. Há uma atividade opcional para vocês fazerem, tá legal? É a atividade do álbum de fotografia, que vai ser muito legal vocês dividirem isso com a turma, tá? Mas a tia Flávia também ia adorar saber se na casa de vocês ou na família de vocês tem algum objeto que traz uma história muito antiga. E eu ia adorar saber por vídeo ou por áudio, tá legal? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, tenham uma boa tarde e até amanhã.